para Jesus. Uma linda salva de palmas. Ô, meus amigos, vamos abrir o coração para ouvir o que Deus tem a falar para nós. O ano está terminando e nós só teremos mais 2 dias úteis, quinta e sexta-feira. Esse é o programa de quarta, para poder os patrocinadores honrarem o compromisso, e lembrando que nós temos que pagar a televisão, e vamos pagar em nome de Jesus. Ore, porque alguns estão meio fracos assim na fé, ainda não contribuíram esse mês. Deixa eu pegar aqui o Salmo 78 para fazer um estudo com você. Esse salmo escrito pelo Asaf, ele começa dizendo no versículo 5 o seguinte: porque ele, o Senhor Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó. 78, 5. E pôs uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. O que eu quero pegar para você aqui é essa ordem que Deus deu a Israel, para que eles pudessem ensinar, passar o que Deus havia dito para os filhos deles. Eu pergunto a você, você tem tido essa preocupação com os seus pequeninos, levá-los a Cristo, ensinar a palavra, uma conversa franca sobre os assuntos da vida, ou está deixando que as pessoas do mundo os ensinem o que não presta e depois você vai ter dor de cabeça? Deus, sabendo disso, ordenou, ele estabeleceu um testemunho e pôs uma lei em Israel e ordenou, é ordem de Deus. Cabe a mim e a você olhar pelos nossos, fizeram coisa errada, não está certo, nós não fazemos isso, isso não é correto, isso vai dar problema para você. Faça a coisa certa, você vai ter a bênção do Senhor, ensinando-os em nome de Cristo. Se não ensinamos em casa, aí no mundo as pessoas ensinam e é triste. Para que a geração vindoura ou soubesse, então eles têm que saber o mesmo que nós sabemos, e os filhos que nascessem levantassem e a contassem a seus filhos. É o que Jesus disse em Mateus 28, 18. Reunindo os discípulos, disse que ele fosse por todo o mundo e ensinasse a todos as mesmas coisas, a observar a mesma coisa que ele havia ensinado. Assim como eu, pastor, tenho que ensinar para você o que eu aprendo da palavra e o faço com alegria, você também deve conversar com os seus. Do contrário, eles podem até ser bem-sucedidos na vida, mas vai chegar o dia da volta de Cristo que eles vão sobrar. E quem faz coisa errada não faz por acaso, faz porque o inimigo tem ele nas mãos dele, e ele dirige do jeito que ele quer. Continuando aqui, para que pusessem em Deus a sua esperança. Se não são ensinados na palavra e não em regras religiosas, eles não vão colocar no Senhor Deus a esperança deles. E lógico, então não vão ter sucesso. Mas Deus quer que tenha. A preocupação de Deus é que sempre essa revelação que nós tivemos vá sendo passada e aumentada. Porque quando eles já conhecerem, vamos dizer, o ABC, e forem ensinar a outro, vão pesquisar, vão conhecer o DFG. Aí depois vão conhecer o HIJ, KLM, e por aí afora vai, e todo o alfabeto de Deus vai ser explicado. E não se esquecessem das obras de Deus. Meu irmãozinho, isso é um perigo que está graçando pelo povo de Deus. As pessoas vieram todas arrebentadas, problemáticas, com os diversos problemas, e foram curadas na alma, no espírito e no corpo. Mas hoje a juventude não está procurando como deveria procurar. E aí não estão procurando em Deus, mas o diabo está oferecendo. Então eles precisavam não se esquecer das obras de Deus, porque Deus as quer fazer hoje, como fez no passado. A mesma coisa que eu conheci quando aprendi Jesus aos 6 anos, que depois quando comecei a pregar aos 20 e pouco, e que Ele quer que eu continue pregando hoje para acontecer e a obra de Deus ser realizada como deve.
continua dizendo aqui, mas guardassem os seus mandamentos. Quem não busca as obras de Deus, para Deus operar através dele, não guarda os mandamentos de Deus, se engana completamente. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração cabeça dura e gostava da rebelião, e por isso andaram pelo deserto 40 anos, porque não creram que Deus era poderoso para dar a solução dos problemas dele. Eu estou falando esses dias aqui um assunto que vou continuar hoje, que está lá no segundo livro de Samuel 22:3, em que o Senhor Deus, o rei Davi, fazendo uma canção a Deus, ele disse que Deus livrou ele da violência dos inimigos. Deus não livrou dos problemas. Ele continuou tendo que ir para a batalha, lutar contra os inimigos, como nós temos que ir para a batalha do dia a dia. Mas ele livrou Davi da violência. Então, para Davi, tanto fazia ser 1, ser 10, ser 100, ser 1000, 10.000, 100.000, ele sabia que ele ia dar cabo do recado de Deus. Por quê? Porque o inimigo estava sem a violência, estava agindo agora como se fosse uma pessoa normal com Davi. Como Davi tinha unção, o Davi então vencia. É o que nós temos que entender. O inimigo não pode fazer além daquilo que Deus permitir para nos tentar de alguma maneira, que é assim que aconteceu lá quando ele pediu para tentar Jó, e quando ele depois, quando ele atacava o apóstolo Paulo, por causa das revelações que Paulo deu, dando aquelas bofetadas, mas a violência ele não conseguia fazer. Por quê? Porque Deus tinha tirado. Quando a gente aprende isso, pessoal, nós vamos guardar os mandamentos do Senhor e vamos fazer. E não fosse como seus pais, geração contumaz, cabeça dura e rebelde, geração que não regeu o seu coração. Se nós não ensinarmos os novos, eles não vão reger o coração também não. Vão ser cristãos de escândalos. Porque na hora que a tentação vier, eles esquecem tudo e fazem, depois ficam chorando. O ensinar de Deus faz as pessoas reger o próprio coração. Isso é muito importante. E cujo espírito não foi fiel para com Deus. Não precisa nem explicar que Deus quer a nossa fidelidade, porque Ele é Deus fiel em nome de Jesus. Amém? Aqui no livro de 2 Samuel 2:3, o rei Davi começa assim: Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Aí ele faz uma exclamação: ó meu Salvador, de violência me salvar. Tem tradução que fala da violência. O que eu entendi aqui que eu estou passando para vocês? Nós somos pessoas normais, vivemos como todas as pessoas vivem e somos atacados pelos mesmos males. Só que, a nosso respeito, Deus faz um decreto: não use de violência, faz o ataque normal, porque nós somos pessoas normais, mas temos a unção do nome de Jesus, e quem faz a obra somos nós. É você quem tem que repreender o seu mal, exigir que ele saia, e ele vai sair se você o fizer segundo a palavra de Deus. O Davi então disse: ó meu Salvador, de violência me salvaste e salva. Vamos ver agora no segundo livro de Crônicas, capítulo 13, quando Abias entrou a reinar, sucedendo o pai dele, Roboão, que era neto de Davi, ele era bisneto. O Roboão não preparou o coração para servir a Deus, teve medo, foi um rei frágil. Jeroboão foi e separou 10 tribos de 12 para ele, ficou só 2 com o reino de Davi. O Roboão morreu e o Abias entrou a reinar. O Abias, quando entrou a reinar, ele sabia que Deus ia usá-lo para libertar Judá da mão do reino do norte. A gente sabe, meu irmão, por isso devemos estar na igreja. Quando às vezes a palavra é pregada, às vezes o simples ato de ler a Bíblia já é uma mensagem para muita gente. Eu sei o que eu vou fazer. E acabou, já está preparado. O Abias sentiu que ele deveria ordenar a peleja contra Jeroboão, que além de ser separado, estava infernizando o reino de Judá. E o Abias orou, sentiu de Deus: vamos acabar com isso.
Então ele ordenou, está aqui no versículo 2 Crônicas 13:3, e Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Era muita gente, pessoal. Você pensa no Reino do Norte e Judá, do tamanho do reino de Sergipe, que é mais ou menos assim, os dois juntos era o tamanho, um pouco até menor. O Reino do Norte era maior, vamos dizer 12.000 quilômetros, o Judá 8.000 quilômetros, quase nada para enfrentar. O Judá conseguiu 400.000 homens belicosos, preparados para a guerra, para fazer a guerra. E o Jeroboão, o que fez lá a divisão, se dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Imagine Sergipe em guerra, 400.000 guerreiros violentos contra 800. Quem tiver juízo sai correndo daquela terra que vai sobrar para ele, quer dizer. E eles foram para a batalha. O Abias confiava no seu Deus. Deus não podia ter livrado, não. Ele deixou o inimigo provocar Judá. E o Abias então foi, crendo que cada um deles venceria 2 do outro reino, que era tudo unido antes. Pouco tempo depois, se dividiram, conheciam o outro, o treinamento, a capacidade, e muitos até por nome se conheciam. Mas agora estavam guerreando. E na guerra é matar ou morrer, a coisa é muito séria. Então, quando decretou ele decretou a batalha, e foi com 400.000 homens. Quando chegou, encontrou outro com 800.000. E o que ocorreu aqui? E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, lá no território deles, hein? E disse-lhe: ouviu-me Jeroboão e todo Israel. Ele foi na terra deles lutar. Mas ele tinha uma mensagem para dar. A nossa batalha sempre deve ser uma mensagem, não só para com o inimigo que está vindo contra nós, que vai ser derrotado, mas contra aqueles que estão meio assim, mas Deus é bom, não é bom, Ele vai me dar vitória. Mas uma palavra não que saia da nossa boca, que saia da boca de Deus, que Ele nos dá aquela palavra. E ele então fez um discurso: porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel? Eles eram a parte rebelde, que era maior. E ele e a seus filhos, por um concerto de sal, não tem jeito de ser desfeito. Contudo levantou-se Jeroboão na cara de Jeroboão, filho de Nebate, filho de Salomão, servo de Salomão, filho de Davi, e Salomão é filho de Davi, né? E se rebelou contra seu senhor, que era o Roboão agora. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial. Aqueles homens vadios devem ter comido a unha todinha. Infeliz, você vai ver o que a gente vai fazer, mas estava falando a verdade. Estava chamando eles para um arrependimento, a oportunidade, porque a lei de Moisés prescrevia isso. E fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, e sendo Roboão ainda jovem, tenro de coração, não podia resistir-lhes. Aí ele começou a dar a mensagem para eles aqui, que não é o caso de hoje. Vamos pular agora para o versículo 12. Aí o Abias disse: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filho de Israel. Não pelejais contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Quem peleja contra Deus acabou. Como é que vai prosperar se Ele é todo poderoso? Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para dar sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada veio por detrás deles. Quem usou essa artimanha foi Josué contra aquela cidade de Ai. Colocou uma turma na frente e veio por detrás, e ele ficou ali no vale com o pessoal. Quando o pessoal viu, saiu correndo. Eles correram tudo como se estivesse tudo ferido. Saiu todo mundo da cidade de Ai, e tinha dado um decreto: a hora que sair, vocês entram, põem fogo. Olhou, estava assim. Aí o rei de Ai ficou desesperado: como é que eu vou voltar para lá e tudo? Aí eles acabaram com a situação. E ele estava imitando aqui. Então Judá, 14 agora, olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Cristão, está em perigo.
clame a Deus, toque a trombeta, chame para o combate, não tenha medo. 400 mil estavam em frente aos 400 de Abias, e vinha outros 400 por detrás. Vamos dizer, não tinha jeito. Tem. O Senhor Deus tira do inimigo a violência, a capacidade de ferir. E o que ocorreu aqui agora? Versículo 15: e os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu exército fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel, que em Israel, que era o reino do norte, 500 mil homens escolhidos, e foram abatidos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seu pai, de seus pais. O negócio é confiar. Quando você confia em Deus, o ano novo está chegando com seus desafios, e nós estamos sendo um ano de turbulência, que não foi fácil não. Desde 2013 que a nação está sentindo aí uma pressão tremenda. As coisas têm oprimido, muita gente tem apertado, muita gente desempregada, mas Deus já está fazendo a virada. Esse ano novo vai ser o ano da virada. Pode escrever isso aqui em nome de Jesus. Agora nós temos que confiar no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, Deus vai entregar os nossos inimigos, que não são pessoas, são os demônios que nos atormentam, em nossas mãos, e nós vamos dar o louvor a Deus, porque conseguimos a vitória. E isso deve ocorrer conosco na hora que nós quisermos. O Davi disse: Deus tirou a violência do inimigo, e Deus tira. E dessa maneira Davi nunca perdeu uma batalha, e nem você vai perder. Eu quero orar com você agora. Vamos ficar de pé? Uma oração para você deixar esse ano já de sofrimento, de derrota, de muito aperto, e já pela fé assumir o novo ano de vitória, do ano da virada, em nome de Jesus. Feche os olhos e vamos orar agora. Pai, entramos em Tua presença para agradecer por ter tirado a violência do inimigo, e nós passamos como que, ó Deus, imunes aos ataques deles. Sentimos, ó Deus, a crise, mas o Senhor está conosco e há de nos fortalecer. E Pai, 2019 será o ano da virada, virada para o bem, ó Deus. Nós queremos que todo o nosso povo, que é salvo ou perdido, seja abençoado, e os perdidos venham a se salvar, porque, ó Deus, esta é a Tua vontade para toda a nossa nação. Levanta-te, Senhor, e faça com o inimigo aquilo que fizeste com o reino do norte, que com 2 para cada um, perdeu a batalha, porque o reino de Judá confiou no Senhor. E Deus querido, agora é a hora do Senhor abençoar os que estão doentes, enfermos, que não querem entrar no ano novo com problemas, os que estão perturbados, oprimidos, afligidos, que não vão, ó Deus, perder a batalha de jeito algum, os desempregados, falidos, oh meu Deus, os lares divididos e destruídos. Nós amarramos todo o mal agora, nós expulsamos, nós ordenamos, exigimos que saia, que vá embora. Agora é a hora, clame a Deus, clame. Judá clamou, Deus atendeu, porque todos eles clamaram. Os sacerdotes tocaram a buzina, e aquele povo viu a mão de Deus lhes dar a vitória, e você há de ver Deus lhe dar a vitória agora. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, e fique de sobreaviso, porque Deus vai anunciar para você, na palavra dele, a saída para a crise, para esse ano difícil. Nós amarramos todo o mal, expulsamos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, e amém. Vamos agora à novela da vida real, por favor.
Desde os meus 7 anos, eu sempre gostava de mexer muito com o cabelo. Fazia cabelo das bonecas, das minhas amigas, das primas também. Tinha 13 anos. Fui acompanhar minha prima no salão e a cabeleireira, que estava arrumando o cabelo dela, falou se ela conhecia alguém que poderia estar ajudando ela. Aí eu comecei e fiquei lá durante 3 anos trabalhando com ela. Mesmo nova, Laurine ganha experiência e desenvolve um excelente trabalho. E depois desse tempo que eu saí de lá, pessoas começaram a vir atrás de mim. Falava, Deus, se isso for um dom realmente que eu tenho, e se for realmente para se realizar, que o Senhor me dê um sinal. Comecei a orar, jejuar, e foi aparecendo pessoas batendo no portão da casa da minha mãe, pedindo para mim arrumar o cabelo. Então eu vi que era um sinal de Deus. Ali mesmo, em 2014, Laurine abre o próprio salão. Era um cantinho da garagem da minha mãe, né? Da varanda dela. Era bem pequeno, dava uns 2,5 metros por 2. Foi aí que ainda ela ficou meio com medo. Mas nós vamos passar apertado, tem a dívida para poder pagar. Mas um ajudando o outro, a gente chega lá. E aí eu comecei com uma cliente que ligou pedindo para fazer que eu fizesse luz nela. Ela pediu pra gente estar publicando essa foto. O que aconteceu? Divulgou. Então aí a partir daí foi que veio mais gente. Tava vindo muita cliente, muita procura atrás. E eu tava vendo que não tinha espaço. Olha, eu começava às vezes às 7 da manhã e terminava 10 da noite. Falei, Marcelo, eu preciso de um cômodo, eu preciso de um salão. Eu sempre pedia para ele poder abençoar, que sempre fomos fiel no dízimo, na oferta. Ele não ia deixar nós passar apertado, porque lá às vezes tirava um pouco a liberdade da mãe dela e a dela também, e das próprias clientes. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, a partir de hoje, todo envelope que for levantado de oferta, eu vou fazer para a obra de Deus. E bastante campanha, buscando, jejuando, buscando diante de Deus. Eu já comecei a ver uma grande mudança na nossa vida. Que quando ela me mostrou o caderno de fechamento de mês, de um mês para o outro, a mudança que teve foi surpreendente do que entrou. Então surge o lugar ideal no final de 2017. Buscando salão, tal, vai daqui andando na cidade. Encontramos o salão, e lá é o ponto certo para você trabalhar. É totalmente diferente. Na minha mãe, a gente, como se diz, já chegava, entrava, dava de frente uma garagem e um carro, né? E aqui hoje em dia é diferente. A pessoa já entra, tem uma sala de espera, tem um banheiro, tem uma televisão para o cliente ficar assistindo. Na minha mãe, no início, eu atendia cerca de 3, 4 clientes por dia. Olha, aqui, final de semana, eu já cheguei a atender a 22 pessoas em um dia só. Eu tenho 2 assistentes. Nem dá tempo de eu abrir o salão, já tem 2, 3 ali fora me esperando até eu abrir. Agora é a vez de Marcelo abrir a própria empresa. Nós chegando um dia da reunião da igreja, chegando em casa, ela falou assim, Marcelo, por que você não começa a trabalhar com estampar camiseta? Eu falei para ele colocou no projeto de vida. 2 meses depois que colocamos diante de Deus. E Deus foi abrindo portas e hoje, graças a Deus, está dando tudo certo. Eu faço camiseta estampada, chinelo, quebra-cabeça, relógio, boné, caneca. Tudo que eu pego, que eu planto, Deus me retribui. Então é uma plantação. O importante da gente devolver o nosso dízimo e dar nossas ofertas é que a gente está plantando para Deus. E Deus dá a nossa colheita. A gente colhe os melhores, as coisas melhores que existem. Só vitória, hein, pessoal? E aí? Ano novo, ano da virada, pessoal. Mas tem que fazer um pacto com Deus, se acertar. Às vezes uma pessoa, porque o pai é firme, a mãe é firme na fé. Não precisa. Você precisa ser mais firme ainda. Você tem que fazer a diferença. É através de você que Deus vai dar a bênção. E quer dar. Então tem que se consagrar a Deus, fazer aquele pacto. Esse pessoal mora aqui no interior de São Paulo e ali Deus fez deles uma bênção e quer fazer de você também. Agora vamos abrir o coração? Missionário. Caí em um laço enorme. Um conhecido que dizia estar com dificuldades no seu relacionamento me pediu um conselho. No entanto, após aconselhá-lo, fui ameaçada. Ele disse que mostraria toda a conversa que tivemos ao meu cônjuge. Por fim, meu marido tomou conhecimento do que ocorreu e ficou bem irritado. Hoje ele está afastado de mim. Não consigo nem dormir direito e estou muito perturbada.
Eu não sabia que ao tomar uma atitude dessa, eu ficaria em uma situação tão ruim. O que devo fazer, missionário? Oi, mãe, eu que não entendi nada. Eu já aconselhei tantas senhoras que tiveram problema e nunca tive problema com a dona Madalena por causa disso. Mas isso nem é verdade. Agora, se no meio da conversa eu entrei com uma conversa diferente, aí sim, aí o problema é sério. Eu não entendi não, ora a Deus, porque isso aí está me parecendo que coisa, você está perturbada mesmo, fazendo... Porque eu não entendi. Me perdoa, mas não entendi. Como é que eu vou entender uma coisa dessa? Que vai aconselhar uma pessoa, a pessoa leva para o marido, ameaça? Então você aconselhou um doido. Ou um gênio que muda as palavras, mistura tudo ali depois. Gênio do mal, né? Irmãozinho, Deus é justiça. O meu Deus é justiça. Confia nele, abre o coração para ele e Deus vai dar essa bênção para você. Só sei dizer que o meu Deus é justiça. Com ele não tem justiça. E se você não errou, pode falar com Deus. E se errou, também fala. Que Deus perdoe, Deus muda tudo. O nosso Deus é maravilhoso, meu irmão. E o Deus da Bíblia é esse, que nós não podemos perder. Não vamos ficar com Deus de alguma religião, não é o problema dele. Vamos ficar com Deus da Bíblia, que é meigo, amigo nosso, suave, jugo suave, fardo leve, manso e humilde de coração. Manso significa, Jesus é dobrado ao Pai dele, faz o que o Pai queria. É o que nós devemos ser também em nome do Senhor. Deixa eu orar porque está em casa agora. Pai, tira a violência do inimigo e essa pessoa vai vencê-lo agora. Eu digo que ela já está tirada, pois eu abençoo essa pessoa que está orando comigo e mando que o mal saia da vida dela, em nome de Jesus. Whoa!